Meu nome é Heidi Walsh e tenho 30 anos. No mês passado, durante um jantar em família, meus pais soltaram uma bomba. Pare de ser egoísta, minha mãe disparou, batendo o garfo na mesa. Aquela loja é uma casa de graça. Venda para o seu irmão ou deixe de ser nossa filha. O silêncio tomou conta da sala. Meu irmão sorriu de canto, achando que tinha vencido. Mas aquela loja, avaliada em $700.000, era o legado do meu falecido marido. Eles acreditavam que eu cederia diante das ameaças. Não cedi. Apenas sorri, me levantei e saí pela porta. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Uma semana depois, apareceram na loja com um corretor, prontos para tomar posse. Ah, como se arrependeram de ter pisado ali. Quer saber por quê? Continue lendo, porque a história só fica mais intensa. Antes daquele jantar mudar tudo, minha vida seguia outro rumo. Conheci meu marido, Nolan Fisher, 7 anos atrás, em uma feira de arte movimentada em Birmingham. Seu riso fácil e mente afiada me pegaram de surpresa. A conexão foi imediata. Entre cafés, trocamos ideias sobre design e sustentabilidade. Nolan sonhava em abrir uma loja de alimentos naturais em Five Points, um espaço onde a comunidade pudesse comprar produtos orgânicos e se sentir conectada. Eu trabalhava como designer gráfica freelancer, correndo contra prazos, mas a paixão dele me puxou. Juntos, planejamos cada detalhe. Ele cuidou da parte financeira, conseguiu um empréstimo de $300.000 e negociou com fornecedores. Eu criei o logotipo, as placas e uma identidade acolhedora e autêntica. 2 anos de noites em claro e sonhos compartilhados resultaram na inauguração da loja, avaliada em $700.000. Era nosso orgulho, o símbolo da nossa parceria. Nolan não era só sonhador, era realizador. Passava fins de semana lixando prateleiras, encantando fornecedores com sua sinceridade e rabiscando planos de expansão em guardanapos. No nosso pequeno apartamento, íamos entre caixas de comida, imaginando como a loja poderia virar uma rede. Com ele ao meu lado, eu me sentia invencível. Meu trabalho freelancer prosperava, mas a loja era o verdadeiro legado que estávamos construindo. Conversávamos sobre filhos, viagens, uma casa maior. Parecia que aqueles momentos durariam para sempre. Até que, em uma noite tempestuosa, tudo desabou. Nolan voltava de Montgomery, depois de visitar um fornecedor, quando um caminhão avançou o sinal. Às 1h da manhã, a polícia ligou. Corri para o hospital, coração disparado, mas já era tarde. Ele se foi. A dor me sufocava. Não conseguia comer, nem dormir, mas mantive a loja funcionando. Cada produto, cada prateleira tinha um pedaço dele. Vender seria como deixá-lo ir. Na infância, eu sempre fui invisível para meus pais. Toda a atenção ia para meu irmão, o filho perfeito. Aos 12 anos, ganhei um concurso estadual de arte, mas eles faltaram à cerimônia para ir ao teste de beisebol dele. No ensino médio, ele ganhou um carro novo, eu tive que juntar moedas para comprar um laptop usado. Suas notas medianas rendiam aplausos, minhas notas máximas, apenas um tanto faz. Quando consegui uma bolsa para a faculdade, eles sequer foram à minha formatura, mas deram uma festa luxuosa para meu irmão, que mal se formou. Aprendi a seguir sozinha, construindo minha carreira sem apoio. Nolan foi diferente. Ele via meu talento, comemorava minhas vitórias e acreditava que eu podia tudo. Perdê-lo deixou um vazio que ninguém jamais preencheria. Para meus pais, a loja nunca passou de dinheiro fácil, algo para entregar ao preferido. Pensavam que eu cederia, como sempre. Mas desta vez, não era mais a filha esquecida. A memória de Nolan me dava forças, e eu não deixaria que destruíssem o que construímos. Uma semana após aquele jantar tenso, tudo mudou. Eu estava em um pequeno escritório no centro, sentada em frente a Lois Bennett, minha advogada. Ela ajeitou os óculos e deslizou um documento pela mesa. Este é o testamento do Nolan, disse Lois, com a voz firme. Ele deixou a loja de alimentos naturais em Five Points para você, Heidi. É sua, legalmente e por completo. As palavras me atingiram em cheio. Aquela loja, avaliada em $700.000, era o legado do Nolan, nosso sonho compartilhado. Desde a morte dele, eu a mantinha de pé, colocando meu coração em cada decisão.
Lois explicou os detalhes, sem dívidas, sem disputas, apenas meu nome no título. Segurei os papéis com força, sentindo de novo a confiança que Nolan depositara em mim. Meus pais e meu irmão não tinham nenhum direito, por mais que acreditassem no contrário. 2 dias depois, mamãe e papai apareceram de surpresa no meu apartamento. A campainha tocou, abri a porta e lá estavam eles, de braços cruzados. Soube do testamento, disse minha mãe, seca. Aquela loja deveria ajudar seu irmão, não ficar parada com você. Papai assentiu, o rosto duro. É o justo. Ele precisa mais do que você. Fiquei imóvel, agarrada ao batente da porta. Nenhum dos dois perguntou como eu estava lidando com a ausência do Nolan. Para eles, a loja não passava de uma máquina de dinheiro para o filho favorito. Empurraram-me de lado e se acomodaram no meu sofá, como se o lugar fosse deles. Seu irmão tem a chance de investir em uma startup de tecnologia. É a grande oportunidade da vida dele. Venda a loja, dívida o dinheiro e dê a ele o que merece, pressionou minha mãe, estreitando os olhos. Olhei incrédula. Brent, largado no canto, completou com deboche. Vamos, Hyde. Não seja egoísta. Eu posso transformar isso em milhões. O sorriso dele me lembrou de todas as vezes em que mamãe e papai o salvaram, notas baixas, carros batidos, empregos perdidos. A loja valia $700.000, mas eles a tratavam como troco para mais uma das aventuras dele. Respirei fundo, firmei os pés no chão. A loja é minha, disse com voz firme. Nolan deixou para mim, não para ele. O rosto da minha mãe se contorceu. Você está sendo egoísta, como sempre. Meu pai levantou o dedo em rixe. Pense na família. Não nos obrigue a escolher entre você e seu irmão. A ameaça doeu, mas não era novidade. Eles sempre escolheram ele. Aos 15 anos, pagaram o acampamento de verão dele, enquanto eu trabalhava meio período para comprar material de arte. Aos 20, bancaram o aluguel quando ele largou a faculdade, mas ignoraram a minha formatura. Agora queriam arrancar de mim o presente que Nolan havia deixado. Balancei a cabeça, decidida. Não vou vender. Mamãe bofou, pegando a bolsa. Você vai se arrepender, Hyde. Papai saiu atrás dela, em silêncio ensurdecedor. Brent ficou por último e lançou a provocação final. Você está cometendo um grande erro. Fechei a porta com as mãos trêmulas. As palavras deles ecoavam anos de negligência, mas, desta vez, eu não iria ceder. A loja não era apenas dinheiro, era a crença do Nolan em mim, algo que eles jamais entenderiam. Lois já havia me alertado de que eles poderiam pressionar ainda mais. Seja forte, ela disse, entregando o cartão dela. Me ligue se tentarem qualquer coisa. Guardei o cartão, sabendo que logo precisaria dele. Meus pais acreditavam que conseguiriam me intimidar, mas eu já estava traçando meu próximo passo. A loja era minha, e eu a protegeria a qualquer custo. O ar parecia mais pesado depois da visita, mas eu não estava preparada para o que viria em seguida. Mamãe não se deixou deter pela minha recusa. Na segunda-feira seguinte, os boatos começaram a se espalhar pela pequena comunidade de Birmingham. Recebi um telefonema da Sra. Larson, nossa antiga vizinha, a voz carregada de julgamento. Hyde, soube que você está ficando com a loja só para você. Seu irmão precisa de ajuda, sabia? Balbuciei uma resposta, atônita. Mal me conhecia mais, e ainda assim falava como se eu tivesse traído a família. Mais tarde, uma mensagem da minha prima Jenna apareceu na tela. Por que você não divide o dinheiro da loja? O Brent merece uma chance. Olhei para o celular, o estômago revirando. Mamãe já tinha envenenado a cabeça dela também. Os rumores não davam trégua. Hyde é egoísta. Hyde é gananciosa. Ela está virando as costas para a família. Cada palavra doía, me pintando como a vilã de uma história que eu nunca escrevi. Na quarta-feira, minha caixa de entrada já estava lotada. Amigos dos meus pais, pessoas com quem eu não falava há anos, mandavam mensagens me pedindo para fazer a coisa certa. Um e-mail da tia Carla foi especialmente cruel. Seus pais te criaram melhor do que isso. Essa loja pode garantir o futuro do seu irmão.
Deletei com as mãos trêmulas. Até a senhora Grant, minha antiga professora do colégio, ligou. O tom era suave, mas certeiro. Família vem em primeiro lugar, Hyde. Não deixe o dinheiro separar vocês. Desliguei, sentindo as paredes se fecharem. Aquela loja, avaliada em $700.000, não era só o legado de Nolan, estava virando uma arma contra mim. Em cada canto, alguém tinha uma opinião, repetindo o discurso da minha mãe. Eu me senti afundando no julgamento deles. O pior veio na quinta-feira, em uma cafeteria local. Encontrei Sarah, uma amiga de família que costumava ser minha babá. Ela me puxou de lado, o rosto carregado de preocupação. Hyde, todo mundo está comentando. Dizem que você está segurando a loja e prejudicando seu irmão. É verdade? Forcei um sorriso e murmurei algo sobre ser complicado, mas o olhar dela já trazia a condenação. Saí sem tocar no café, o peito apertado. A comunidade onde cresci, a mesma para a qual Nolan e eu havíamos criado a loja, estava virando as costas para mim. Deixei de atender chamadas. 1, 2, 10, 20 mensagens se acumulavam, todas iguais, tentativas de me culpar. Eu me sentia isolada, expulsa da minha própria vida. Mas nem todos acreditaram nos boatos. Mara Reed, minha melhor amiga desde a faculdade, apareceu no meu apartamento naquela noite com comida pronta e um olhar determinado. Não deixe que eles te derrubem, disse, jogando a bolsa no sofá. Sua mãe está espalhando mentiras para te desgastar. Mara me conhecia desde a época em que eu vivia de bolsas de estudo, enquanto meus pais bancavam cada capricho do Brent. Ela viu de perto como desmereciam minhas conquistas e me deixavam por conta própria. A loja é sua, disse firme. O Nolan quis que fosse assim. Não deixe que te manipulem. As palavras dela foram um resgate. Passamos horas conversando, e seu apoio me lembrou de que eu não estava sozinha. Aquela conversa acendeu uma ideia: eu não podia continuar lutando sob as regras deles. Precisava de uma saída que protegesse o legado do Nolan e acabasse com as investidas da minha família. Foi então que pensei em Spencer Cole, chefe do Brent. Eu o conhecia desde o colégio, ambicioso, perspicaz, sempre com faro para negócios. Brent trabalhava em sua startup de tecnologia quando aparecia. Revirei contatos antigos e achei o número de Spencer. Naquela noite, mandei mensagem. Interessado em um negócio? É sobre a loja. Ele respondeu em minutos, curioso, mas cauteloso. Vamos conversar. Não contei nada a Mara. Ainda não. Isso tinha que ser mantido em segredo. No dia seguinte, encontrei Spencer em uma lanchonete do outro lado da cidade. Ele se recostou no banco, impecável de terno, apesar da hora. Sobre o que é isso, Hyde? Perguntou, tomando um gole de café. Respirei fundo e expus tudo: o valor da loja, a pressão da família. Não mencionei o nome do Brent, mas Spencer já sabia. Quero vender, disse, firme. Mas nos meus termos. Ficaria com o andar de cima para montar meu estúdio de design. Ele arqueou a sobrancelha, interessado. Conversamos sobre números, logística, prazos. Ao final, ele concordou. Vou pedir ao meu advogado para preparar uma proposta. Saí da lanchonete mais leve, como se tivesse retomado o controle. Mamãe e papai achavam que me quebrariam com cochichos e chantagens, mas não sabiam que eu já estava um passo à frente. Spencer seria minha carta na manga, a chance de manter o coração da loja e cortar a influência deles. Só precisava aguentar até fechar o negócio. Naquela sexta-feira fria, enquanto reabastecia as prateleiras, o sino sobre a porta soou. Mamãe e papai entraram, rostos carregados de determinação. Atrás deles vinham Brent, exibindo um sorriso vitorioso, e Doris Clark, corretora local com uma prancheta debaixo do braço. Endireitei a postura, limpando as mãos no avental. Mamãe não perdeu tempo. Viemos resolver isso, anunciou, a voz cortando o silêncio da loja. Doris já tem um comprador. Você precisa assinar os papéis hoje. Papai assentiu, o maxilar rígido. Chega de jogos, Hyde. É hora de fazer o que é certo pelo seu irmão. Olhei para Doris, que já segurava a caneta sobre uma pilha de documentos.
A loja de $700.000 era o alvo, e eles achavam que tinham me encurralado. Brent avançou, cheio de confiança. Tenho grandes planos para esse dinheiro. Minha startup vai decolar. Você nem se importa de verdade com este lugar. As palavras doeram, mas mantive o rosto neutro. Eles acreditavam que eu cederia, como sempre. Doris pigarreou, forçando um sorriso ensaiado. Tenho aqui uma proposta em dinheiro, Hyde. É um bom negócio. Você poderia sair de cabeça erguida, sem pendências. Olhei para ela, depois para minha família, os olhos brilhando de expectativa. Achavam que aquele era o momento da vitória, que eu entregaria o legado do Nolan sem luta. Respirei fundo e disse: talvez seja melhor esperar antes de assinar qualquer papel. Antes que pudessem responder, a porta dos fundos se abriu e Spencer entrou. Estava calmo, o terno impecável como sempre, mas sua presença mudou a energia do ambiente. Bom dia, Hyde, cumprimentou, e então voltou-se para minha família. Sou Spencer Cole, o novo dono desta loja. As palavras caíram como um trovão. A boca da minha mãe se abriu. Meu pai congelou, as mãos cerradas. O sorriso de Brent desapareceu, substituído por puro choque. Doris se atrapalhou com a prancheta, os olhos indo de mim para Spencer. O que quer dizer com isso? Novo dono, gaguejou minha mãe. Spencer cruzou os braços, firme. Comprei a loja da Hyde na semana passada. O contrato já está assinado. Agora ela é minha. Vi o rosto deles desmoronar. Isso é um absurdo. Você não pode simplesmente vender sem nos consultar, disparou meu pai, cuspindo as palavras. Dei um passo à frente, a voz firme. Eu não precisava da sua permissão. O Nolan deixou para mim, não para vocês. Brent ficou vermelho, apontando para Spencer. Você é meu chefe. Como pôde fazer isso? Spencer arqueou a sobrancelha, impassível. Negócios são negócios, Brent. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Deixei o silêncio pesar antes de soltar a próxima revelação. Estou alugando o espaço de cima, disse, apontando para a escada. Vai ser meu novo estúdio de design. Continuo aqui. Os olhos da minha mãe se arregalaram, a voz esganiçada. Você está alugando dele? Depois de tudo que fizemos por você? Quase ri. Tudo o que tinham feito era me deixar de lado, escolhendo Brent em cada oportunidade. Agora colhiam as consequências do próprio jogo. Doris, claramente desconfortável, começou a guardar seus papéis. Eu não fui informada de nenhuma venda. Isso muda tudo, murmurou, evitando o olhar da minha mãe. Spencer virou-se para Brent, o tom profissional e frio. Já que você está aqui, vamos falar sobre seu papel. Preciso de alguém para gerenciar o estoque aqui embaixo. Você começa na segunda-feira. Brent piscou, incrédulo, o rosto entre raiva e humilhação. Trabalhar aqui? Para você? Spencer não recuou. Ou aceita, ou sai. Não tolero preguiçosos. Observei Brent se contorcer, o ego ferido. Esperava um prêmio, não um emprego sob o comando do chefe. Mamãe segurou o braço de papai, a voz trêmula. Isso não acabou, Hyde. Você cometeu um erro terrível. Eles saíram às pressas, Doris atrás, com o negócio em frangalhos. Quando a porta bateu, senti um peso sair dos meus ombros. A loja já não era mais meu fardo, mas eu havia preservado seu coração. O andar de cima era perfeito para meu estúdio, claro, silencioso, só meu. Spencer e eu combinamos um aluguel justo, que me dava liberdade para crescer enquanto ele cuidava do negócio abaixo. A poeira mal havia baixado quando o próximo capítulo começou. Na segunda-feira seguinte, Brent apareceu para trabalhar na loja, contratado por Spencer como freelancer de estoque. Eu o via todas as manhãs, largado atrás do balcão, evitando meu olhar. A tensão era palpável. Ele passava pelo meu estúdio no andar de cima resmungando cada vez que me encontrava com um projeto de cliente na mão. Um dia, enquanto eu organizava um novo display de logotipo, ele estourou. Você acha que é tão esperta, não é? Ignorei, concentrada no meu trabalho, mas o rancor dele pesava no ar.
A loja antes refúgio do sonho do Nolan agora parecia um campo de batalha. Brent era o lembrete diário do favoritismo dos meus pais. Eles acreditavam que Brent merecia aquilo pelo qual eu tinha lutado para manter. Mas eu me mantive firme, desenhando no meu estúdio, determinada a transformar aquele espaço em algo meu. No andar de baixo, o trabalho de Brent era um desastre. Ele errava as contagens de entregas, perdia pedidos e quase não falava com a equipe. Spencer percebeu e, numa tarde, me chamou de lado. Ele não serve para isso, disse, balançando a cabeça. Só dei uma chance porque você pediu. Mas ele está por um fio. Assenti, sem surpresa. Brent sempre contou com mamãe e papai para limpar sua bagunça, negócios fracassados, contas não pagas, empregos feitos pela metade. Agora, sob o olhar de Spencer, não havia ninguém para salvá-lo. Senti uma mistura estranha de pena e determinação. Ele era meu irmão, mas eu não podia deixar que suas falhas me arrastassem para baixo. Todos os dias, ao passar por ele a caminho do estúdio, me blindava contra seus olhares, focando nos projetos que, pouco a pouco, reconstruíam minha carreira. Enquanto isso, mamãe e papai não desistiam. Contrataram o advogado Roger Tate, um sujeito cheio de artimanhas para contestar a venda da loja. Uma noite, recebi uma ligação da minha advogada, Lois Bennett. Eles estão alegando que a venda para Spencer foi fraudulenta, explicou, a voz calma mas firme. Dizem que você o coagiu. Quase ri diante do absurdo. Coagir Spencer, o homem que construiu uma startup de tecnologia do zero? No dia seguinte, encontrei Lois em seu escritório, um espaço pequeno e cheio de pilhas de processos. Ela abriu o contrato que eu havia assinado com Spencer e apontou cada cláusula. Isso aqui é a prova de falhas. Foi registrado, testemunhado e protocolado corretamente. Eles não têm caso. Soltei o ar, sentindo o alívio me invadir. A confiança de Lois era como um escudo, protegendo a escolha que fiz para honrar o legado de Nolan do meu jeito. O processo se arrastou por semanas, drenando as economias dos meus pais. Uma noite, eles me ligaram, as vozes afiadas pelo telefone. Você está destruindo esta família, acusou mamãe, cheia de veneno nas palavras. Estamos fazendo isso pelo futuro do seu irmão. Porque não consegue enxergar, completou papai. Apertei o celular, os nós dos dedos brancos. Vocês nunca se importaram com o meu futuro, respondi baixo. Essa loja foi o presente do Nolan para mim, não para o Brent. Eles desligaram, mas a raiva ficou, lembrando-me do abismo que já era impossível atravessar. Lois continuava me atualizando por e-mail, sempre me tranquilizando. Os advogados deles estão se agarrando a qualquer coisa, escreveu após uma audiência. O juiz não está aceitando. Confiei nela, mas o estresse do processo me pesava, tornando cada dia na loja mais difícil. A comunidade, antes influenciada pelos boatos da minha mãe, começou a mudar. Uma manhã, Clara Evans, minha vizinha, apareceu na loja com uma bandeja de biscoitos caseiros. Ouvi o que seus pais estão fazendo, disse, os olhos gentis mas firmes. Andam dizendo que você os enganou, mas eu sei a verdade. Você sempre foi a trabalhadora da família. As palavras dela me aqueceram um raro gesto de apoio em meio a tanta dúvida. Naquela mesma semana, Leonard Reis, dono de uma mercearia local e velho conhecido de Nolan, me chamou de lado no mercado de produtores. Seus pais estão espalhando mentiras, disse, a voz grave. Nolan construiu aquela loja para você, não para eles. Eu contei a todos no co-op a verdade. O apoio de Clara e Leonard se espalhou. Suas vozes começaram a neutralizar a narrativa da minha mãe. Os clientes voltaram, sorrindo de verdade enquanto compravam produtos e elogiavam meus projetos. A maré estava virando lenta, mas com firmeza. A atitude de Brent não a ajudava em nada. Ele chegava atrasado, ignorava as instruções de Spencer e ainda tratava mal os clientes. Numa tarde, ouvi sua voz elevada discutindo com a caixa sobre uma entrega extraviada. Isso não é culpa minha, gritou, saindo furioso. Spencer o chamou para o escritório, a paciência no limite. Não precisei escutar a conversa, os ombros caídos de Brent ao sair diziam tudo. Meu estúdio no andar de cima virou meu refúgio. Ali, me concentrava no trabalho, longe do amargor dele.
Consegui um novo cliente, um café local que precisava de identidade visual, e passei horas criando logotipos. Cada traço era um passo rumo à reconstrução da minha vida. Um mês depois, Lois me ligou com a notícia que eu esperava. O juiz arquivou o caso, disse, a voz triunfante. A venda é válida. Seus pais não têm direito algum. Afundei na cadeira, sentindo o peso dos últimos meses se dissolver. Mamãe e papai haviam gastado milhares em honorários para perder. Imaginei seus rostos ao perceberem que o filho de ouro não teria vantagem dessa vez. Brent, preso ao trabalho com Spencer, teve que lidar com as consequências de sua própria irresponsabilidade. Clara e Leonard reforçaram o apoio, organizando um pequeno evento na loja para expor minhas criações. Você faz parte desta comunidade, disse Clara enquanto montávamos o espaço. Não deixe que façam você pensar o contrário. A bondade deles, somada à vitória legal, me trouxe fechamento. Eu havia protegido o legado de Nolan, não me apegando à loja, mas criando meu próprio caminho. Brent continuava sendo um desafio diário, mas eu estava mais forte que seu rancor. No fim do segundo mês, sua negligência atingiu o limite. Spencer o chamou ao escritório numa tarde chuvosa. Não vi a cena, mas Emily, a caixa, ouviu tudo pelas paredes finas. Brent havia errado mais uma contagem de estoque, custando milhares à loja. Chega, você está fora, disse Spencer, firme. Não posso bancar seus erros. Brent saiu furioso, o rosto vermelho, jogando o avental no balcão. Nem me olhou ao ir embora, mas senti alívio. O fracasso dele não era mais meu fardo. Spencer confirmou depois, balançando a cabeça. Dei uma chance justa, Hyde. Ele desperdiçou. A demissão abalou meus pais. Haviam apostado tudo em Brent, acreditando que a venda da loja financiaria seus sonhos. Agora, com ele desempregado, a frustração transbordava. Soube por Clara que estavam vendendo a casa em Birmingham. Vão se mudar para a Geórgia, para uma cidadezinha onde sua tia mora, contou ela certa noite. Desistiram daqui. Assenti, sem surpresa. Desde a derrota judicial, não falavam comigo. A última mensagem de mamãe foi curta: você fez sua escolha. Não respondi. O silêncio deles era a rejeição final, mas já não doía. Haviam escolhido Brent durante anos, agora partiam, perseguindo mais uma chance de consertar a vida dele. Eu segui no meu caminho. O estúdio prosperava, novos clientes apareciam toda semana. Mara continuava sendo meu apoio e, um dia, trouxe uma ideia durante o café. Vamos abrir uma empresa juntas, disse, os olhos brilhando. Você cuida do design, eu da divulgação. Assim, pegamos projetos maiores. Hesitei, lembrando dos riscos de uma parceria, mas a lealdade dela nunca falhara. Apertamos as mãos e nasceu a Reed Walsh Creative. Nosso primeiro trabalho foi a nova identidade de uma padaria local. O resultado foi um sucesso, os clientes adoraram os logotipos modernos e as embalagens vibrantes. Logo, surgiram convites de empresas por todo o Alabama. A combinação da promoção certeira de Mara com minhas criações era perfeita. Enquanto isso, a loja florescia sob a gestão de Spencer. Ele manteve o essencial: produtos frescos, orgânicos, e acrescentou novidades, cafeteria e eventos comunitários. Meu estúdio no andar de cima virou atração, recebendo clientes que vinham ver meus trabalhos expostos junto ao charme rústico do mercado. Numa noite, ao fechar, encontrei a senhora Thompson, cliente antiga. Ela sorriu e disse: esse lugar voltou a ter vida. Nolan ficaria orgulhoso. Essas palavras me atingiram fundo. A loja, antes palco de batalhas, havia se transformado em um símbolo da minha independência. Eu já não era dona, mas minha presença através dos meus designs e do contrato de locação mantinha o espírito de Nolan vivo. A comunidade, antes influenciada pelas mentiras da minha mãe, agora me enxergava pelo que eu realmente era, alguém que lutou pelo seu espaço e venceu. A ausência de Brent deixou a loja mais silenciosa, e a partida da minha família trouxe paz à minha vida. Nunca mais ouvi de meus pais depois que se mudaram, e as redes sociais de Brent ficaram em silêncio. Clara comentou que ele havia arrumado um emprego mal pago na Geórgia, bem longe dos sonhos de startup que perseguira. Não senti satisfação com isso, apenas um fechamento.
Eles tentaram tirar tudo de mim, o legado de Nolan, minha comunidade, minha paz. Mas eu resisti. Meu estúdio, a parceria com Mara e a nova vida da loja eram a prova disso. Quando um artigo de uma revista local destacou a Reed Walsh Creative como uma das promissoras empresas de Birmingham, Mara enquadrou e pendurou na parede do nosso escritório. Estamos só começando, disse ela com um sorriso largo. Eu retribuí o sorriso, sentindo uma leveza que não conhecia há anos. As batalhas com minha família me forjaram, mas já não me definiam. Agora, eu construía uma vida do meu jeito, um esboço por vez. 6 meses depois, a loja já era meu santuário. No meu estúdio de design, a luz do sol atravessava as janelas, iluminando um novo projeto preso à parede. O último ano havia sido um cadinho, moldando-me em alguém mais forte, alguém que finalmente sabia o próprio valor. Mamãe, papai e Brent haviam desaparecido não apenas de Birmingham, mas da minha vida. Eu escolhi cortar os laços, não por ódio, mas porque eu merecia paz. Suas exigências, o favoritismo, as tentativas de arrancar o que Nolan havia me deixado, tudo isso pertencia a um passado que eu já não carregava. Meses atrás, enviei uma última mensagem para minha mãe: desejo que fique bem, mas acabou. Não houve resposta, nem eu esperava. O silêncio era minha liberdade. A loja abaixo vibrava com movimento, prateleiras cheias de produtos orgânicos, a cafeteria lotada. Meu estúdio no andar de cima já não era apenas um espaço de trabalho, mas a prova viva da minha resiliência. Cada logo criado, cada cliente atendido era mais um passo em direção a um futuro construído sob as minhas regras. O valor da loja, antes calculado em $700.000, já não era um número a ser disputado. Era um símbolo do que eu havia protegido, não pela posse, mas por garantir meu lugar dentro dela. Spencer administrava o negócio com competência, e meu contrato de locação assegurava minha liberdade criativa. A Reed Walsh Creative prosperava. Conquistamos contratos com restaurantes, boutiques e até com uma startup em mobile. Numa tarde, revisando uma nova proposta, Mara recostou-se na cadeira e disse: "Você mudou, Heidi. Não está só sobrevivendo, está prosperando." Sorri, sabendo que ela tinha razão. As batalhas com minha família me ensinaram a me manter firme, a valorizar minha própria voz. Aprendi que proteger meus direitos não significava fechar a porta para o amor, mas me amar o suficiente para dizer não. Mara, com seu apoio inabalável, esteve comigo em cada passo, lembrando-me de que eu nunca estava sozinha. A comunidade também me abraçava. Clara passava semanalmente, sempre trazendo algum vizinho novo para conhecer meus designs, enquanto Leonard, no seu jeito carrancudo mas generoso, indicava clientes, orgulhoso do meu trabalho. O apoio deles, somado aos rostos conhecidos que enchiam a loja todos os dias, deixava claro: eu pertencia ali. Os boatos que minha mãe havia espalhado ficaram para trás, substituídos por histórias sobre a minha persistência. Uma noite, uma jovem artista visitou meu estúdio, os olhos brilhando de admiração. "Ouvi dizer que você enfrentou sua família", ela disse. "Isso me dá esperança." Suas palavras ficaram comigo, lembrando-me de que minha história não era só minha. Ela podia inspirar outros. Pensei em Nolan muitas vezes, na vida que planejamos juntos. Ele acreditou em mim quando eu mesma duvidava. E aquela loja, aquele estúdio, era a minha forma de honrá-lo. Mas era também muito mais, a minha declaração de independência, a prova de que escolhi a mim mesma acima da culpa, da pressão, de uma família que nunca reconheceu meu valor. Aprendi a impor limites, a lutar pelo que era meu e a viver de forma autêntica, sem pedir desculpas. A dor de perder minha família ainda doía, mas foi o preço da minha liberdade. Não havia amargura. Havia inteireza. Naquela noite, ao fechar a loja, parei diante da porta e ergui os olhos para a placa que Nolan e eu havíamos escolhido anos atrás. Ela permanecia firme, um símbolo de tudo que eu havia superado. Minha vida não era perfeita, mas era minha, construída com coragem e convicção. Olhei para o mundo lá fora, para todos que pudessem estar ouvindo, e pensei nas batalhas que cada um de nós enfrenta. Qual é a sua história de resistência? Compartilhe. A sua voz importa.